Bem, pessoal, vamos falar com vocês do Captopril, né? Um remédio muito utilizado, né? E pouca gente fala sobre os efeitos colaterais dele, mais comum, que pode até fazer você correr um risco de vida, né? Eu vou explicar para vocês como você perceber esses efeitos colaterais, quais são, né? Lembrando, tem um vídeo grande sobre o Captopril, explicando como funciona, quando é utilizado, né? Para pressão alta, insuficiência cardíaca, né? Outras nefropatias, assim. Mas nesse momento, né? Eu vou dar o destaque a esses efeitos poucos falados e você tem que perceber caso você use ele, em especial na fase inicial, né? Então vamos lá para vocês entenderem. Em primeiro lugar, o Captopril é um remédio muito utilizado. Ele controla a pressão arterial, né? Afetando e alterando algumas enzimas nos rins, né? E faz com que você tenha uma vasodilatação, então a pressão cai por isso. Além disso, ele tem efeitos cardíacos também, por isso que às vezes é usado em contexto de infarto e efeito também nos rins, né? Mas o que acontece? Quais são os efeitos poucos falados? Um dos efeitos colaterais que são frequentes, dos mais frequentes, claro que a maioria das pessoas vai tomar o Captopril, não vai ter problema, por isso que é um remédio utilizado há décadas, seguro e eficaz. Mas muitos pacientes que tomam começam a ter uma tosse seca, uma tosse persistente, e o paciente às vezes, porque não foi falado, porque não encontrou em nenhum lugar isso, não entende o que está acontecendo. Mas muitas vezes, se ele começou a usar o Captopril recente, né, e começa a sentir isso é efeito colateral da medicação. E é um efeito colateral que a gente vira e mexe, ouve no consultório. O paciente, eu comecei a tomar um remédio de pressão, comecei a tossir. A gente pergunta, qual remédio? Captopril. E às vezes é um dos critérios, indicadores, a gente trocar as medicações. Hoje em dia a gente tem muitas medicações de pressão. E se o paciente tem um efeito colateral, uma reação ao remédio, muitas vezes a gente precisa trocar essa medicação. E a tosse seca persistente, sem nenhum outro sintoma associado, né? Então o paciente não está no quadro gripal, não está com sintoma de Covid, nada disso. Ele começa a ter essa tosse e começou recente o Captopril, é uma das suspeitas que a gente fala, né? Além disso, no Captopril, como é um remédio que tem esse efeito no vaso, muitos pacientes acabam reclamando, né? Essa redução da pressão dele, né? Controla, fica ok, mas muitas vezes quando ele vai fazer movimentos, né, levantar de uma vez a cama, fazer algum movimento brusco, o corpo demora, especialmente na fase inicial de uso da medicação, de readaptar, e às vezes ele sente tontura. Essa tontura muitas vezes é por isso, ele muda o movimento, o corpo demora a readaptar um pouquinho essa parte dos vasos, o sangue não chega direito no cérebro e aí ele fica um pouquinho tonto. Lembrando, a maioria desses efeitos podem ser transitórios, em especial esse da tontura, porque seu corpo está se acostumando com um remédio novo e muitas vezes, nessa fase inicial, você sente isso. Então, muitas vezes o cardiologista vai te orientar, ou levanta mais devagar, observe, e nem sempre vai tirar a medicação por causa disso, né? Além da tontura, alguns pacientes queixam também de diarreia relacionada a Captopril, pode acontecer por esses mecanismos que envolvem o funcionamento dele, né? Alguns pacientes têm alteração renal, até dando proteinúria por causa dessa alteração, do efeito dele renal também, então tem que ficar atento. Pode ter uma mudança também de eletrólitos, né? Então os eletrólitos sanguíneos, muitas vezes dessas medicações que agem no rim, isso não só o Captopril, outros também que a gente usa, a gente vai observar, porque também pode ter um efeito adverso relacionado a isso. E lembrando, o Captopril, como qualquer outra medicação, né, para a produção dele, né, do comprimido, usa uma série de substâncias. E tem pacientes que têm reações alérgicas aos princípios ativos que estão ali nos componentes do Captopril. E como é que você observa isso? Se você começa a tomar medicação, sente uma vermelhidão pelo corpo, coceira pelo corpo, inchaço, né? Muitas vezes até associado com essa tosse que eu falei para vocês, né? Esses pacientes podem ter reações alérgicas. Essas reações alérgicas podem ser leves, e aí o médico vai avaliar se tira ou não a medicação, né? Ou reações intensas, levando até um quadro de anafilaxia. O paciente pode falecer, pode morrer por uma reação alérgica intensa. O que acontece? Só para você entender uma reação alérgica, algumas pessoas têm uma sensibilidade tão grande a alguma substância que está ali no comprimido, no Captopril, no princípio ativo dele, que o corpo reage àquilo como se fosse um ataque que ele está sofrendo. E libera uma série de citocinas, fatores inflamatórios, e esses fatores podem ser tão intensos que agem no corpo inteiro, dando ao paciente o inchaço, a coceira, vermelhidão pelo corpo, às vezes o olho fica inchado, ele não entende o que é que está acontecendo, mas é o corpo reagindo àquela princípio ativo que você tomou. Por quê? Porque seu corpo, por algum motivo,
tem essa atopia, essa alergia relacionada a esse princípio ativo. E esse é um fator que é impeditivo. Se o paciente tem alergia ao remédio, ele nunca mais pode tomar aquele remédio. A gente vai ter que evitar ao máximo, porque senão ele pode ter um quadro grave. O que o médico faz? Ele dá uma série de medicações para tirar esse processo inflamatório que o corpo tá tendo, né? Para não ter fenômenos mais graves. Pode dar até edema de glote, o paciente pode ter que ser entubado, pode ter problemas pulmonares, uma série de reações, porque essa cascata inflamatória pode ser muito intensa. Claro que tem muitos pacientes que têm reações leves, uma coceira, um mal-estar, e tem pacientes que chegam a um quadro agudo. Normalmente, o que a gente faz nesse quadro agudo? Retira o agente, que é o agente alérgico, no caso o captopril, e dá remédios, né, antialérgicos, corticoide, uma série de fatores para reduzir essa inflamação, enquanto o corpo elimina aquela substância que foi entendida como nociva, apesar da ideia dela inicial ser dada como remédio, tá bom? Espero que tenha ajudado. Isso é pouca coisa, um pouco das coisas, né, que pouco se fala desse remédio, e vocês perguntaram muito no vídeo captopril. Qualquer dúvida, vai lá no vídeo completo de captopril, que vocês vão ter o uso, uma série de coisas, posologia, tudo isso. Abraço.